hoje, primeiro 6 de março, que é feriado, professor. Muito Verdade, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde aos amigos telespectadores da TV Jornal. É renovada a satisfação poder atender o seu convite neste dia feriado, né? 6 de março. Exatamente, todo mundo em casa e primeiro descansando, feriado trabalhando aqui, Verdade, né? Pois é. Hoje nós estamos celebrando 201 anos da Revolução Pernambucana. E a Revolução Pernambucana é algo gigantesco dentro da história do Brasil, né? Lhe digo sem medo de errar, é aquele atestado de bravura do povo pernambucano, essa denominação que nós temos como Leão do Norte, né? Pernambuco foi o primeiro estado, né, do Brasil, na época ainda uma colônia de Portugal, a decretar a independência em relação ao Brasil e a independência em relação a Portugal, né? Era uma monarquia e naquele 6 de março de 1817 nós decretamos que éramos agora uma república. Então Pernambuco, né, durante 75 dias de vida do movimento, foi um país essencialmente nosso e por isso a nossa admiração, a nossa alegria de ser pernambucano, assim como é a TV Jornal também. É, coisa boa. Esse é o primeiro feriado, 2018, mas desde 2015 que foi instituído, que foi decidido, ó, vai ser feriado. Por que tanto tempo assim, 3 anos depois? Na realidade é a lentidão, né, do nosso legislativo que decretou, né, em 2015 a data, né, como chamada data magna, mas na realidade existe nesse espaço de 201 anos algumas coisas que bem curiosas, como por exemplo, só em 1917 foi que foi oficializada, né, a bandeira, a chamada bandeira dos revolucionários. Essa belíssima bandeira pernambucana, Marcela, foi idealizada pelos revolucionários de 1817. Aí demorou somente 100 anos para que ela fosse oficializada como a nossa querida bandeira pernambucana. E aí em 2015 foi oficializada, né, a data magna 6 de março, que para nós, enquanto educadores, é um estímulo, né, para que nós possamos levar esse assunto, né, nos colégios, nas faculdades e, claro, pela imprensa, para que as pessoas entendam por que é que hoje é feriado. Será que as pessoas sabem por que hoje é feriado? Minha querida, eu lhe digo sem medo de errar, seguramente a maioria não sabe. A maioria não Infelizmente, sabe? Já consultei várias pessoas e, infelizmente... Essa é a opinião, mas o Wagner Salles, ele foi até as ruas de Caruaru saber. Você sabe porque hoje é feriado? Hein, Wagner Salles? Conta pra gente. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal, tum dum dum, pum pum, tum dum dum, pum pum. Cá estou eu, em plena sexta-feira, feriado, trabalhando. Você acha certo isso, Marcela? Acha certo? O senhor sabia que hoje é feriado? Saber, ela até sabia que era inteligente pra caramba, mas não dá para responder. Então vamos saber nas ruas da cidade se você está sabendo que hoje, dia 6, é feriado. E aí, Dona Severina, a senhora sabia que hoje é feriado? Hoje. É, feriado. Eu não sabia não. Sabia não? Não. Pois é, a senhora sabe o que é carta magna? Sei não. Você sabia que hoje é feriado? Sim, sei, sim. Sabe? Do que é? Eu não sei mesmo o referente aqui. Ah, não. O mais importante é saber que é feriado, né? Isso. A gente sabe que vai ficar em casa, relaxar um pouquinho, né? Mas realmente do que eu não sei não. Feriado tem dessas coisas, está andando assim pela rua e pá, tropeça em quem? Na Miss Caruaru, meu Deus. Ai, deslizinho. Vai, deslizinho aí. A Miss Caruaru, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É essa menina que vem e que passa. Mi Fernanda, você sabia que hoje é feriado? Sim. Ai, meu Jesus, sabia mesmo, além de bonita e inteligente. Olha aí, Brasil! Me conta aí, que feriado do quê? Eu só sei que é feriado, de que eu não sei. Hoje é feriado. O senhor está trabalhando no dia do feriado, quanto é a meia? 3 por 10. Agora, feriado de quê, minha benção? Hoje é o dia da Carta Magna Pernambucana da Revolução Pernambucana de 1817. Dona Severina, hoje é feriado, em especial porque um caba enfiou a faca no bucho do outro para dizer assim, não me prenda não, vai prender sua mãe, eu mesmo não. Aí rolou uma revolução, rolou uma treta e cá estamos. Enfim, esse feriado foi por causa de uma treta. Foi por causa de uma treta, olha aí, tá vendo? Melhor definição do feriado. Vamos fazer assim, vamos fazer uma despedida de Miss. Vai, como é o tchauzinho aqui. É isso aí, Marcela, a gente vai se despedindo aqui, neste momento, feriado, né? É com você aí no estúdio. Muito bem, muito bacana. Facada no bucho, o feriado da facada no bucho. Foi uma facada, foi uma espada, conta pra gente, viu, professor? Pois é. Metade das pessoas sabiam,
A outra metade não sabia. Tem muita gente aí que já está atualizado o feriado. Pois é, mas isso é extremamente importante, né? Parabéns às pessoas que conhecem, né, o sentido, e aquelas pessoas que ainda não sabem, estão sabendo agora, né, pela TV Jornal, que essa parceria de imprensa e educação nos deixa muito felizes. Em relação ao episódio da facada no bucho. Muito bom, gostei Wagner, do termo, parabéns. Na realidade, Marcela, foi o início, né, do episódio quando ele tomou as ruas, né, em 6 de março de 1817. É um cidadão que entrou para a história pernambucana com o nome de Leão Coroado, né, era um militar, e ele foi comunicar ao seu superior, né, o oficial, que a partir daquele momento havia a quebra da ordem política e que os revolucionários iriam para as ruas convocar o povo. E o superior não aceitou, porque o superior, né, era monarquista, era um homem que tinha uma maior fidelidade ao processo militar. O cidadão, né, ficou com muita fúria e puxou a espada e atravessou o camarada lá na espada. Então foi nesse ato, nesse gesto de violência e de sangue que a Revolução Pernambucana tomou as ruas, e a partir daí durou 75 dias. Mas alguns episódios, né, extremamente importantes, como por exemplo o fato de que, como haviam padres, né, que do seminário de Olinda tinham conhecimento sobre os detalhes, por exemplo, da Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi a inspiração ideológica para esse movimento. E os padres mudaram também os hábitos na igreja. Uma curiosidade que as pessoas agora vão saber: o vinho foi mudado, foi trocado o vinho pela aguardente pernambucana. Olha! E a hóstia, que até então era de farinha de trigo, só que o trigo proveniente da Europa, aí foi trocada a hóstia agora feita de farinha de mandioca. Era para dar a identidade, né, de Pernambuco, para que o Brasil e o mundo nos conhecesse melhor. E aí houveram, nos aspectos sociais, ganhos muito importantes. Os impostos, né, foram reduzidos, né, imediatamente, os preços dos alimentos foram reduzidos imediatamente, e aí foi nomeada uma comissão para fazer a chamada lei orgânica do novo país, que agora seria Pernambuco. Alterações como, por exemplo, o direito de voto para todas as pessoas, a liberdade para a imprensa, né, a liberdade para os religiosos, né, fazerem lá os seus sermões com toda a liberdade que naquele momento não havia, já que a monarquia não permitia. Então, é um conjunto de fatores que valorizavam, por exemplo, o papel da mulher dentro da sociedade e também aspirava, no segundo momento, a libertação dos escravos. Todas essas leis que 200 anos depois, ou seja, hoje, que existem, nasceram aqui em Pernambuco. É por isso a nossa alegria de ser pernambucanos e o sentido dessa revolução. Tá vendo, gente? 6 de março é uma data muito importante. Para quem não sabia, ficou sabendo hoje de tudo isso. Agora, a Daniela, ela mandou uma mensagem perguntando aqui: e tinha uma carta? Que carta é essa? Sim, tinha. Toda carta, todo Revolução, melhor dizendo, ele tem, né, uma carta, e a partir dessa carta é um documento de intenções mostrando a que veio o movimento. Um outro detalhe que aí cruza nessa história, que eu acho bem interessante para que os nossos telespectadores saibam, Marcela, é o fato de que Cruz Cabugá, né, que é o nome de uma famosa avenida, sim, lá na capital pernambucana, sim, ele era um comerciante, estava dentro do movimento e foi nomeado embaixador do movimento. Ele pegou uma mala com valores que hoje se estima 16 milhões de dólares e foi para os Estados Unidos para contratar ex-generais de Napoleão, e o plano seguinte era resgatar Napoleão Bonaparte, né, aquele imperador francês, para que ele viesse aqui para Pernambuco organizar a força, a resistência militar de Pernambuco em relação à Revolução. Pena que, né, os fatos foram contrários. O Império, no caso, Dom João VI, como monarca, impôs, né, as suas tropas, e as tropas leais à monarquia, ao governo, né, debelaram o movimento. Os revolucionários foram presos, alguns foram condenados à morte, e Pernambuco perdeu duas partes do seu território. Foi exatamente em 1817 que nasceu o estado de Alagoas, como uma punição de Dom João VI, né, em relação à revolta dos pernambucanos. E perdemos também parte do território da Bahia, que era de Pernambuco. Mas a gente não perdeu esse orgulho e essa alegria de ser Pernambuco, o Leão do Norte. Olha só, eu sou alagoana e eu sempre ouvi dos pernambucanos: Alagoas é quintal de Pernambuco. A gente quis dar para vocês aí esse presente aí, esse estado, tá vendo? Na realidade foi uma punição, né, pelo ato de rebeldia do povo pernambucano. Mas eu acho que é tudo Nordeste, é tudo Brasil, né? E independente dos estados, corre nas nossas veias esse sangue de brasilidade e de consciência política que a gente está precisando tanto. Com certeza. Muito bem, adorei nosso bate-papo, adorei essa aula de história que a gente acabou de ter hoje aqui. Muito obrigada, professor. Obrigado a você pela atenção, aos telespectadores pelo espaço, e até uma próxima oportunidade com outro tema, né, tão gostoso como é a força, a bravura, a consciência política de nós pernambucanos e de brasileiros como um todo. Muito bem, obrigada, querido. Obrigado. Boa tarde, até a próxima. Tchau, boa tarde, Marcelo. Tchau, tchau.
Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou conversar com um especialista em redes sociais sobre os boatos que surgem na internet. Me espera que eu volto rapidinho. Comer bem gastando pouco é no Chalé de Ouro. Comer bem gastando pouco é no Chalé de Ouro. Preço bom de verdade, churrasco de qualidade. Atendimento também é. Quer rodízio? Vem pro Chalé. Churrascaria Chalé de Ouro. Caruaru BR-104, Gravatá BR-232 e Paraíba, rodovia 101, na divisa com Pernambuco. Comer bem gastando pouco é no Chalé de Ouro.